Falar agora sobre um jogador que foi um pedido, uma sugestão do Armando Evangelista ao Goiás lá na temporada de 2023 e que nesse momento está 100% livre no mercado, que é o meio atacante Alan Ruiz. Você lembra dele? Ele mesmo, ex-Grêmio, jogou aqui no Brasil na temporada de 2014, passou também no Sporting em Portugal e no Sport Recife aqui no Brasil, também naquela temporada de 2023. Eu lembro daquela história, tá, do que disse o Goiás na época, é que não houve procura. Pelo que eu sei, foi um nome sugerido pelo Armando Evangelista, de um dos bons destaques no campeonato português pelo Arouca. Mas não houve proposta de fato do Goiás, apenas uma avaliação no mercado. Ele ainda tinha um contrato longo por lá, mas o Sport acabou levando o jogador naquela temporada para disputar a Série B. Jogou a Série B também no ano passado pelo Sport, foi bem, conseguiu o acesso, mas ele saiu na metade do ano e acabou fechando novamente com o futebol português no Estrela Amadora. Hoje, com 32 anos de idade, está livre no mercado desde o dia 22 de julho. Desta maneira, ainda pode fechar de maneira gratuita com qualquer outro clube no futebol brasileiro. O torcedor às vezes acaba confundindo. A janela, de fato, ela fechou, por exemplo, no dia 2 de setembro. Até aí tudo certo. Para jogadores que estão com contratos ativos. Por exemplo, o Lucas Lovati deveria ter deixado o Goiás. Isso não aconteceu. Ele ainda tinha contrato no Goiás e também no clube russo. Não rescindiu nenhum até o dia 2 de setembro. Então, o jogador não tinha o que fazer. Tá? Segue empregado, não tem como se transferir para outro clube na Série B. Diferente, por exemplo, da situação do meio atacante argentino, que está 100% livre. Poderia ser uma opção interessante para os clubes da Série B. Nesse momento, o Goiás acho que até está bem servido nessa função de um meia de criação, a chegada também do Brian, o Benítez acaba sendo uma grande decepção, mas querendo ou não, é uma alternativa a mais para um segundo tempo. Tem também o Rafael Gava e o Wellington Rato que faz esse setor. Quem sabe para o ano que vem, dependendo do cenário do Goiás, do Campeonato Goiano, acredito que é um nome interessante sim para a Série B. Em termos de Série A, acho que já tem as suas dificuldades o meio argentino. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e confira o aplicativo da Zapay, que vai facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Vou deixar o link da Zapay na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Onde sim o Atlético Mineiro ainda deve ao Goiás, não pagou nem sequer R$1. Algo impressionante, né? E assim, não dá nem para jogar o Atlético ou o Léo Senna, que não tem nada a ver com a história, mas assim, é um padrão do brasileiro, né? A dívida, a abertura do crédito, o não pagamento, isso é o show de horrores que define um país corrupto igual o Brasil. E assim é muito fácil, né? Fazer futebol, porque tudo bem, o Goiás pode não ter sido um clube honesto durante todos os dias da sua história, mas é um clube que hoje não deve R$1, né? O Goiás não tem, inclusive tem dinheiro em caixa, tanto é que conseguiu, através desse dinheiro, fazer elencos mais fortes nessas duas últimas temporadas de Série B, quando o orçamento foi baixo. Então, aí eu penso o seguinte, você compara alguns times aqui no Brasil, que hoje tem uma dívida de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, né? O caso do Botafogo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Se o Goiás tivesse também esse poder de dever, vamos pegar aí mais, durante 10 anos, o Goiás devesse 100 milhões ao final da temporada, será que o Goiás já não tinha ganhado pelo menos um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana? Eu acho que sim, porque o dinheiro também ele fala muito alto. Hoje, né, as coisas estão mais igualadas, mas, por exemplo, uma dívida dessa em 2007 faria um diferencial muito grande. Em 2010, 2012, a partir do momento que o Palmeiras e o Flamengo se estabilizam financeiramente, aí a brincadeira já virou outros 500. Mas ainda assim, é possível você beliscar com uma boa organização. Não estou defendendo o Goiás ser um time caloteiro, não é isso. Mas é muito fácil você poder dever 1 bilhão, 2 bilhões de reais e ficar tranquilo com as suas operações rodando, tira um jogador de destaque de outro clube e não paga, aí é muito bom. O Atlético Mineiro tem uma dívida com o Goiás de 4 milhões de reais, foi o valor de venda do Léo Senna. Eu sei que é um valor baixo, mas é porque ele estava em reta final de contrato, lá em 2019. Depois disso, o Atlético Mineiro ainda não repassou o dinheiro quando ele foi vendido para o Spezia e nem consultou o Goiás. Era o seguinte, o Goiás ainda tinha 20% dos direitos econômicos do Léo Senna quando ele vai para o Atlético Mineiro. Tudo certo. Ele sai do Atlético e vai para o Spezia da Itália.
que exerceu a opção de compra dele naquele momento por 8 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético Mineiro não perguntou se o Goiás queria ficar com a parte, se queria permanecer com o restante, se queria esse valor à vista, nada. O Goiás não soube de nada. O Atlético vendeu esses 20% do Goiás junto, na mesma operação. Ou seja, mais 20% de 8 milhões de reais. Estamos falando de 1 milhão